Walter, obrigado pelo convite, um bom dia a todos. Que Deus nos abençoe e nos conceda alguns minutos de uma reflexão agradável e proveitosa. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu primeiro capítulo, Não Vim Destruir a Lei. No primeiro item, no primeiro texto das Instruções dos Espíritos. Aí meu cachorro resolveu latir justo agora, ó o nível evolutivo, né? O do Walter chega quietinho, senta. O meu fica latindo, fazendo rolo. Olha lá. Mas vamos lá. Hoje ela sentou e ficou quietinha, mas aqui, preocupa não. Não, isso acontece, não dá nada não. Então vamos conversar sobre esse texto chamado A Nova Era de um Espírito Israelita, transmitido em Mulhouse, 1861, portanto 3 anos antes da publicação de O Evangelho segundo o Espiritismo. Diz-nos esse Espírito assim: Deus é único, e Moisés o Espírito que ele enviou com a missão, ou em missão de torná-lo conhecido, não só dos hebreus, mas também dos povos pagãos. Então aqui esse Espírito faz o quê? Ele nos traz essa... Ele confirma, na verdade, o que Kardec tinha dito lá no começo do capítulo, que a missão de Moisés era revelar o Deus único, né? Lembre-se que nós vínhamos do paganismo, tinha Deus para tudo. Se você já assistiu algum filme sobre o Império Romano, vocês vão se lembrar que existiam muitos deuses, os povos babilônicos, na Mesopotâmia, na Grécia, enfim, tinha Deus para tudo, povos politeístas. Então veja que coube a Moisés essa missão dificílima de revelar que havia o Deus único. E é lógico que conforme essa notícia fosse se espalhando, ele teria problemas com os povos pagãos, né, com os povos politeístas, né? Então é óbvio que uma revelação nova, como Kardec vai nos dizer no Livro dos Espíritos, ali nos textos introdutórios, toda revelação nova traria problemas, né? Toda revelação nova traria discussões, debates, e muitas vezes naquela época a pessoa que era o portador da revelação poderia ter problemas aí no sentido de ser morto, de ser atacado. Hoje nós sabemos que assim acontece e não somos mortos nem atacados porque a lei nos protege, né? Ninguém pode vir aqui na porta da minha casa porque discorda do que eu falo e me agredir. Mas na época, vocês sabem como é que funcionava, né? Então Moisés foi esse espírito que encarna, né, com essa missão terrível, dificílima, de ensinar, de transmitir a todos o conhecimento do Deus único. Não só aos hebreus, diz o texto aqui, mas também aos povos pagãos. Por quê? Porque a notícia iria se espalhando, né? Então veja que, olha o que ele vai dizer agora. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para revelar, através de Moisés e pelos profetas depois, né? Na continuidade do trabalho. Então veja que esse é o sentido do povo escolhido. Esse Espírito trouxe para a gente qual é o sentido do povo escolhido. Não é o povo melhor do que os outros. Tá? É o povo que tinha condições de entender a existência do Deus único numa época em que o politeísmo era uma crença generalizada. E não nos esqueçamos de um detalhe, gente. Eles estavam nesse processo de revelação, eles estavam fugindo do Egito, que também era um povo politeísta. Então veja aqui, se já era difícil a missão, eles vinham de não sei quantos anos de escravidão no Egito, lidando com um povo politeísta, o que dificultava mais ainda a missão de Moisés. Muitos hábitos arraigados e aprendidos lá no Egito foram combatidos por Moisés na lei dele, né? Lembrando que para Moisés, para Kardec, para nós espíritas, a lei de Deus está nos 10 mandamentos. Os outros 603, 604 mandamentos ali da lei de Moisés são leis criadas por Moisés, que ele atribui origem divina para poder combater hábitos arraigados e dar autoridade a essa lei para controlar aquele povo, tá? Então, 613 ou 614 mandamentos. Quanto que é a lei de Deus? Só 10, os chamados 10 mandamentos. Os outros 603 ou 604
é lei de Moisés. Foi ele que criou ali para controlar aquele povo e atribuiu origem divina, como nós estudamos nesse mesmo capítulo. Não vim destruir a lei, Evangelho segundo o Espiritismo, só que lá no começo, né, no texto ainda de Kardec. Então esse é o sentido do povo escolhido, não é um povo melhor do que os outros. É o povo que tinha condições e tinha essa força moral, essa força motivacional, vamos dizer assim, essa resiliência, né, de tomar pedrada de todos os lados, mas continuar servindo, continuar trabalhando. Então esse é o sentido do povo escolhido para revelar ao mundo que só existia um Deus e combater essa tendência politeísta dos povos pagãos. Então esse é o sentido para nós do povo escolhido, tá? E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Então veja que a força moral que esse povo tinha, o que nós chamaríamos hoje de resiliência. O que significa resiliência? A capacidade de você dobrar-se frente a uma força e retornar à sua posição inicial. Ou seja, a capacidade, colocando isso em termos de comportamento, né? Porque resiliência, no sentido de dobrar-se e voltar-se para a posição inicial, é um conceito físico. E o comportamento da alma, o comportamento do espírito imortal, ele não pode ser aferido, ele não pode ser medido por leis físicas, porque nós temos livre-arbítrio, tá? Se você pega sei lá, um arame, dobra e ele volta para o lugar, ele volta porque aquilo ali é regido por leis físicas, tá? O arame não tem livre-arbítrio, ele não pensa, ele não sente, matéria não pensa e não sente. Então, colocando em termos de comportamento para nós que temos livre-arbítrio, que somos almas, né, que somos espíritos imortais, é a capacidade de sofrer as vicissitudes e as dificuldades naturais da vida e do amadurecimento e voltar à nossa posição inicial, ou seja, continuar vivendo, continuar cumprindo as nossas funções, continuar prosseguir nesse caminho de viver e evoluir e aprender e etc, 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 como foi dito lá no começo, um pouquinho antes da prece, né, no comentário que o Walter fez sobre o Livro dos Espíritos, né? Aprender, conseguir conhecimento e, em cima desse conhecimento, desenvolver a chamada moralidade. Então, as vicissitudes vinham para quê? Para chamar a atenção, para esse povo realmente acredita em Deus, porque eles estão sofrendo, eles já foram para o exílio na Babilônia, foram para o exílio não sei aonde, foram invadidos não sei quantas vezes, eles estão lá, firmes, acreditando no Deus único deles. E aí, quando a gente entende que esse povo foi escolhido, entre aspas, né? Não no sentido de ser melhor do que os outros, mas foi escolhido para a revelação do Deus único, a gente vai entender por que Jesus encarnou ali. E isso está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, em alguma parte que eu não me lembro qual é agora para citar, mas Jesus encarna nesse povo, um pouquinho depois, né, quando o judaísmo já tinha se dividido em duas partes, né, judeus e samaritanos, e os samaritanos sendo considerados hereges, né, sendo considerados pagãos, mesmo sendo hebreus, né, Jesus encarna nesse povo judeu, né, que descendência ou continuação, vamos dizer assim, do povo hebreu. Por quê? Porque era um povo que acreditava no Deus único. Jesus encarnar em outra situação era fazer um trabalho que não lhe competia. Não que ele não tivesse capacidade, mas alguém fora enviado antes dele para ensinar o Deus único. Então Jesus encarna onde? No povo que acreditava no Deus único. Diz Allan Kardec que ele já pegou o terreno, ele vai usar a metáfora do terreno, né? Arado, ou seja, estava prontinho lá, era só chegar e jogar a semente. Ou seja, o trabalho de Moisés era do arado, de Jesus era do semeador. Os amigos que estão no chat, por gentileza, vai me dando um retorno. Está ficando clara a ideia? Tá dando para entender o raciocínio? Tudo que eu estou dizendo aqui, gente, está no Evangelho segundo o Espiritismo. 80% está nesse capítulo que nós estamos estudando, e o restinho está esparramado. Aí a informação de que Jesus encarnou ali por ser um povo
já monoteísta, né, já em condições de entender o Deus único, está em outro lugar. Não está exatamente aqui, mas está no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso eu posso garantir. Então vai me dando esse retorno aí no chat, por gentileza. Se tiver, inclusive, alguma pergunta, alguma colocação, por gentileza, coloca aí que a gente troca uma ideia, tá? Se me for possível, se eu tiver capacidade para responder, faço questão de colaborar da melhor forma possível. Terezinha de Olinda, muito obrigado pelo seu retorno, aí, querida. Então veja que Jesus encarna ali por quê? Porque era um povo já crente, já acreditava no Deus único. Então Jesus não tinha que passar o arado, ele só tinha que jogar a semente. Ah, mas André, passar o arado não é a missão mais difícil? Não. Semear numa época e num planeta mais atrasado do que é hoje, embora já fosse um mundo de expiação e provas, não era mais um mundo primitivo, mas ainda difícil, né? As leis eram mais manipuláveis do que são hoje, tanto que Jesus é crucificado sem culpa. Eles tiveram que procurar, até Jesus falar uma coisa que desagradou, aí eles falam, blasfemou, agora podemos crucificar. E mesmo assim não tinha autoridade, tinha que levar para Roma. Então é um contexto complicadíssimo. Semeador, nessa época, acontece o que aconteceu. Foi para a cruz. Então a gente vai entendendo um contexto histórico. Gente, Bíblia não é livro religioso. Bíblia é um livro de história com ensinamentos morais. Tá? É extraordinário você estudar o contexto em que aquilo foi escrito. Mas vamos seguindo aqui. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Veja que ali é o quê? É a semente do que Jesus viria trazer mais de 1000 anos depois, segundo a revelação. 10 mandamentos primeira, Jesus segunda. E 1857 anos depois de Jesus, o Espiritismo viria confirmar e ampliar. E aqui nós precisamos fazer um discernimento, vamos dizer assim. Quando nós dizemos que uma revelação amplia a outra, nós não estamos dizendo necessariamente que o missionário que revelou a posterior, é melhor, é mais evoluído do que o missionário que revelou a anterior. No caso de Jesus para Moisés, sim. Moisés, um espírito de relativa elevação, provavelmente um espírito de terceira ordem ainda. Tá? Não dá para chamá-lo de segunda ordem, porque a lei dizia que tinha que matar, que tinha que não sei o quê. Não dá. Da primeira para a segunda, de Moisés para Jesus, uma evolução extraordinária em termos de nível evolutivo do missionário. Jesus, espírito puro, governador espiritual desse planeta. Nós não estamos falando que Kardec, por ser o missionário da terceira revelação, é maior que Jesus. Nós só estamos dizendo o quê? Que necessariamente a terceira revelação tem que ampliar a segunda. Por quê? Porque aproveita o desenvolvimento da ciência. Então, no tempo de Jesus, o que ele diz? Tenho muitas coisas a vos dizer ainda, vós não podeis suportar agora. O que ele quer dizer com agora? À frente, a coisa aconteceria. Então, ele está dizendo que vai haver novas revelações. Quando nós dizemos que a terceira revelação, que é o Espiritismo, é maior do que a segunda, não estamos dizendo que Kardec é maior do que Jesus, nós só estamos dizendo que alguém extremamente maduro espiritualmente pega tudo que está lá nos 10 mandamentos, pega tudo que Jesus deixou, faz uma peneirada, faz uma filtragem, porque Kardec não entrou em tema polêmico, ele não quer saber se Maria de Nazaré é virgem, ele não quer saber nada dessas coisas que a gente perde tempo. Ele não quer saber se na hora da transfiguração, os apóstolos que subiram lá com Jesus para cima do monte viram porque eram videntes ou viram porque estavam em emancipação, ou se foi aparição, que é o que nós costumamos chamar de materialização. Isso não faz diferença nenhuma. Kardec não entra nesse tipo de polêmica. E quando ele vai falar sobre o corpo de Jesus na chamada ressurreição, até onde eu me lembro, ele trabalha com hipóteses. É um ensaio teórico, ou seja, vamos até onde a gente consegue.
Então, quando nós dizemos que a terceira revelação é maior que a segunda, nós não estamos dizendo que Kardec é maior que Jesus. Nós estamos dizendo que as revelações são gradativas e progressivas, ou seja, a próxima tem que aproveitar o que as anteriores trouxeram e acrescentar, só um minuto, e acrescentar aquilo que a ciência da época já consegue mostrar. Então, Kardec aproveitou muito da ciência do século XIX na Europa como um todo, na França especificamente. Então, vamos entendendo esse conceito, gente. Não confunda a revelação com o revelador. Kardec nunca foi maior que Jesus, nós nunca afirmamos isso. Nós estamos dizendo aqui, a terceira revelação tem que ser maior do que a segunda, porque passou quase 2.000 anos, 1.800 e tantos anos, a ciência amadureceu, informações foram recebidas, Kardec aproveitou tudo isso, tá? Mas vamos seguindo aqui no texto. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã, ou seja, tem o germe ali do que Jesus viria, mais de 1.000 anos depois, ampliar, e o Espiritismo, 1.800 anos depois, ampliar mais ainda. Ah, mas André, Jesus desmentiu os 10 mandamentos? Não. E a lei de Moisés? Sim. Lembra? Lei de Moisés é uma lei criada por ele, civil, disciplinar para controlar o povo. O que ele dizia? Amarás o teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. O que Jesus vem dizer? Ouvistes o que foi dito, amarás teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os inimigos. Então, ele bateu na lei de Moisés? Sim. Bateu nos 10 mandamentos? Não. Em nenhum momento Jesus desmente os 10 mandamentos. Então, você percebe na prática que o que Kardec nos disse sobre a lei de Moisés ser uma lei disciplinar e a verdadeira lei de Deus está nos 10 mandamentos, na prática do dia a dia de Jesus, você confirma aquilo tranquilamente. Veja que é em germe nos 10 mandamentos, Jesus amplia, a terceira revelação amplia mais ainda, mas vamos seguindo. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido porque, praticada em toda a sua pureza, não poderiam, não a teriam, então, compreendido. Lógico. Com a maturidade espiritual da época, que era muito pior do que a de hoje, eles não teriam entendido com profundidade. Oi, Luana, bom dia, bem-vinda. Luana Souza. Não teriam compreendido, como não compreendemos até hoje, veja, a gente nem entendeu esse sentido do desenvolvimento das ideias. Não compreendemos. Tanto que tem um caminhão de palestrante espírita que fala que a lei de Moisés é lei de Deus. A chamada Torá não é. Se você estudou o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, você sabe do que eu estou falando. A lei de Deus está apenas nos 10 mandamentos. Todo o restante é Moisés controlando aquele povo. Então, se hoje, mais de 3.000 anos depois de Moisés, a gente ainda não entendeu, imagina na época. E quando a gente entende que a lei de Moisés é uma lei para controlar aquele povo, a gente vai entendendo muita coisa. Por exemplo, a proibição de Moisés com relação à evocação dos mortos está nos 10 mandamentos? Não, está na lei de Moisés. Então é lei de Deus? Não, é para proibir aquele povo. Nós não temos nada com isso. Então a gente pode conversar com os mortos? Pode e deve, porque a faculdade é natural. A alma é imortal. A comunicabilidade existe em graus diferentes, mas existe. No mínimo, pelo pensamento, todos nós podemos conversar com os mortos. No mínimo, pelo pensamento. Aí tem pessoas que têm faculdades um pouco mais patentes, sentem alguma coisinha aí, um arrepio, uma mudança de humor, mas ainda não conseguem transmitir uma comunicação mesmo, né, patente. Existem aqueles que conseguem dar as comunicações patentes, né, psicografando, psicofonando, enfim, mas independente do teu grau da tua capacidade mediúnica nessa encarnação, comunicar-se com os mortos é uma coisa natural.
Então Moisés não proibiu o mundo, proibiu aquele povo porque vinha de hábitos arraigados no Egito. Aprenderam a se comunicar com os mortos aos moldes lá das crenças egípcias. Moisés, não gostando daquilo, falou: chega, não evocai os mortos. E ninguém entendeu isso, nem nós espíritas. Mas vamos seguindo. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixaram de ser como um frontispício, como uma introdução brilhante, igual a farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. Olha que metáfora bonita, né? Se você sai da sua casa e vai para uma outra cidade, por exemplo, se eu saio de Severino e vou a São José do Rio Preto, dá 70 quilômetros, à noite, o farol do meu carro não ilumina os 70 quilômetros, ele ilumina aí, vou chutar, 50 metros, 100 metros. Então, conforme eu vou me deslocando em direção a Rio Preto, eu vou descobrindo o caminho. Não no sentido de descobrir a estrada. Ó, já fui lá milhares de vezes. Mas no sentido de ir descobrindo os percalços, os momentos mais tranquilos e ir me defendendo. Eu acho essa metáfora linda. O farol não ilumina os 70 quilômetros. Se eu saio daqui da minha cidade e vou para São Paulo, capital, são 450 quilômetros mais ou menos. O meu farol não ilumina 450 quilômetros. São os mesmos 50, 100 no máximo. Mas conforme eu vou seguindo o caminho, eu vou encontrando, através do farol, os percalços e as fases mais tranquilas da viagem. Onde eu posso relaxar, sem perder a atenção da estrada, lógico, mas dá para ouvir uma música. Não, esse trecho aqui está um pouco mais pesado, eu já vou ter que prestar mais atenção na estrada, prestar mais atenção no que está acontecendo. Pode entrar um animal na pista, pode ter trânsito mais pesado, mais carregado. Então, olha que metáfora bonita que o espírito usa, né? O frontispício, uma introdução, vamos dizer assim, daquilo que viria mais tarde. Seria ampliado por Jesus e ampliado mais ainda pelo Espiritismo. Vamos seguindo. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha a regenerar. Interessante, pouquinho antes de começar o estudo, né, o Walter leu uma questão sobre isso. Sobre essa gradatividade do aprendizado. Na infância, não dá para você oferecer alimento sólido. Você não dá para o teu filho de 1 ano uma costela com osso, com gordura. Você vai dar o alimento apropriado à idade dele. Então veja que o ensinamento da lei de Deus em germe nos 10 mandamentos era apropriado àquele povo. Não matarás. Não furtarás. Não cobiçarás a mulher do próximo. Gente, mais indisciplinado do que aquele povo, difícil. Então eles cobiçavam a mulher do próximo? Sim. Tentavam furtar? Sim. Aí a gente vai entender, inclusive, o contexto do olho por olho, dente por dente. Que todo mundo acha que é o quê? Que é uma exaltação à vingança. Não. Um olho por um olho, um dente por um dente significa o quê? Se o cara entrou no meu quintal e pegou uma galinha, ó, um olho por um olho. Qual que é o meu direito? Ir até lá e pedir a minha galinha. Por quê? Indisciplinado como eles eram, se alguém roubasse uma galinha, eu ia lá, pegava todo o galinheiro do cara e matava a família inteira. Então, ó, olho por olho. Pegou uma ovelha, vai lá, pede a tua ovelha de volta. Além de não ter o direito de matar, nós não temos o direito nem de pegar todo o rebanho do cara. É um por um. Vai lá e pega de volta o que é teu. Veja que o olho por olho, dente por dente, que não é lei de Moisés, mas é o prelúdio, né? Eu vou usar o mesmo termo aqui. É o frontispício do princípio de causalidade em germe. Não é ao pé da letra, não.
Porque é outra lei que nós espíritas não entendemos. A gente acha ainda que quem matou na encarnação passada tem que vir para essa encarnação para morrer. A gente não entendeu o princípio de causalidade. Mas tudo bem. Deixa isso para lá porque não é a hora. Então veja que a lei vai sendo revelada conforme a capacidade de entendimento. Essa história de falar que de atropelar o processo e falar que aqui foi revelado lá na frente, conversa. Mas vamos seguindo. Ó. E esses povos semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento da alma, povos que roubavam, que matavam. E aí, caso você esteja pensando assim, mas hoje a gente já não faz mais isso. Será que a gente não faz? E por que que não faz? Se é que a gente realmente não faz. Não faz porque acha errado ou não faz porque tem medo de ir pra cadeia? Ou no contexto religioso, será que a gente não faz porque tem medo de ir para o inferno? Então veja que a gente não deixou de fazer, a gente controlou. Usando linguagem de quem estuda a obra de Kardec, a gente não se libertou da imperfeição, a gente controlou a imperfeição. Porque tem muita coisa que a gente não faz porque tem medo de ir para o inferno, tem medo de ir para a cadeia, se não faria. E aí fica a pergunta, a gente se libertou ou só controlou as imperfeições, pelo menos a grande maioria delas? Mas vamos seguindo, que o texto é profundo. Não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo, que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Na verdade, o contexto é maior ainda, não é perdoar o inimigo, é matar o inimigo. É amar o inimigo, desculpa, gente. É amar o inimigo, lembra? Comentei agora há pouco. Amarás ao teu próximo, aborrecerás ao teu inimigo. Aí vem um comentário extraordinário de Kardec, né? Aborrecer significa o quê? Amar menos, ou seja, ame o seu próximo mais do que o seu inimigo. Aí tá lá no capítulo 23, né? Moral estranha. O que significa o aborrecerás ou odiará o teu inimigo? Jesus jamais faria isso. Eu, porém, vos digo, diz Jesus, amarás ao teu inimigo. Veja que ele amplia muito a moralidade trazida por Moisés. Notável do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e das ciências, a inteligência deles, muito atrasada, se achava em moralidade e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual, ou seja, era necessário usar imagens mais materiais. Tanto que quando se falava em causa e efeito, o que se usava? Plantio e colheita. Porque era uma sociedade de agricultores. Então, toda vez que se fazia uma alusão nos textos mais evoluídos moralmente, né, que tentavam de alguma forma trazer conhecimentos que levariam ao desenvolvimento moral, quando se tentava falar sobre o princípio de causalidade, que é o que nós costumamos chamar de lei de causa e efeito, a gente usava-se a metáfora do plantio e colheita. Tudo que você semeia, você colhe. Você não tem como plantar uma coisa e colher outra. Jesus vai usar dessa metáfora quando ele diz que pelo fruto você conhece a árvore. A árvore boa não pode dar maus frutos, a árvore má não pode dar bons frutos. Só que é a mesma imagem, só que adequada, né? Ao invés de plantar para colher, ele já está falando o quê? Ele está falando da colheita especificamente, né? Que a árvore má não pode dar fruto bom, nem a árvore boa dá fruto mau. É mais ou menos a mesma metáfora, o sentido é o mesmo. Só que no processo de plantio, colheita, ele já está assim, um passinho à frente, dizendo que o fruto revela quem é a árvore, ou qual a qualidade da árvore. Então ele fala, notável do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e das ciências, já tinha algum conhecimento de astrologia,
já se tinha ali pintores, escultores no povo hebreu e também nos outros povos, né? Porque a arte, em termos de Grécia contemporânea ali, já era um negócio bem interessante, né? Os filósofos também já estavam para encarnar. Segundo Allan Kardec, na doutrina de Sócrates e Platão, Sócrates aí vem 500 anos antes de Jesus, portanto aí em torno de 600, 700 anos depois de Moisés. Se eu não estiver enganado nas datas, caso isso te interesse, pesquise. Então é lógico que do ponto de vista intelectual, já dava para entender muita coisa, já dava para captar aí inspirações. Agora, em termos de moralidade, se você usa uma instrução absolutamente espiritual, eles não iam acompanhar. Então, usa-se metáfora do dia a dia. Plantio e colheita talvez seja o maior exemplo disso. Kardec não. O espírito israelista prossegue. Era-lhes necessária uma representação semimaterial. O que é semimaterial? É usando metáfora material para falar de leis espirituais, de leis morais. Qual a que representava então a religião hebraica? Os holocaustos lhes falavam ao sentido, do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. Então, dentro desse princípio de causalidade, Moisés vai pregar em alguns momentos o holocausto. Aquele que fizer tal coisa será morto por apedrejamento, porque talvez você saiba, o apedrejamento é uma morte judaica. Estevão foi apedrejado. A crucificação é uma morte romana. Quem manda crucificar Jesus não são os sacerdotes do templo. Quem manda crucificar Jesus é Pôncio Pilatos. Então, o apedrejamento é uma morte judaica. A crucificação é uma morte romana. A crucificação, gente, tem um contexto histórico extraordinário. A crucificação era uma vergonha tão grande, mas tão grande. Por isso que ele é crucificado só com roupa íntima. Era uma vergonha tão grande que as pessoas tinham vergonha de dizer-se amigo ou parente de um crucificado. Isso é contexto histórico. Então, quando você crucificava alguém, você não queria matar a pessoa apenas, você queria matar o quê? As ideias que essa pessoa ensinava. Então, crucificar Jesus não é matar apenas um homem, era colocar por fim, né, o objetivo era colocar por fim toda a pregação dele, todo o chamado ao evangelho, todo o chamado ao ensino moral do Cristo. Porque ninguém ou poucos teriam coragem de dizer, ó, eu era seguidor de Jesus. Aquele que foi crucificado, você virava motivo de chacota. E era uma vergonha, sim. Hoje eu duvido que nós tenhamos alguma forma de morte. Hoje eu duvido que nós tenhamos alguma forma de morte que seja tão vergonhosa. Então não consigo nem imaginar uma metáfora que nos ajude aí a entender a vergonha que era para a família e para os amigos de alguém ser familiar e amigo de alguém que foi crucificado. Isso é contexto histórico, viu, gente? Tem bastante gente estudando essas coisas aí nesse contexto histórico, não religioso. E se você procurar sobre isso aí no YouTube, você vai encontrar vídeos extraordinários. Aí a tua função é o quê? É fazer a filtragem. Isso aqui faz sentido, isso aqui não. Mas vamos seguindo aqui, porque nós temos poucos minutos agora. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, a moral evangélico-cristã. Ou seja, Jesus tirava daquele contexto pequeno, Deus único, não matarás, não furtarás, falso testemunho, não cobiçarás a mulher do próximo. Veja, um monte de negação, né?
Jesus tirava e ampliava. Só faz para o outro o que você quer para você. Então, coloque-se no lugar do outro, que é um movimento difícil. A gente não quer girar ao redor do outro, a gente quer girar o nosso ao redor, é o egoísmo. Olha só. Então, Jesus muda tudo. Iniciador da mais pura, da mais sublime moral cristã. Por que iniciador? Porque é a segunda revelação. Ainda viria a terceira. Tenho muitas coisas a vos dizer, vós não podeis suportar agora. Jesus falou tudo? Não. Haveria uma terceira revelação e ele promete o Consolador, lembra? João 14. Um pouquinho para frente ali, não é? O começo do capítulo ele vai falar da pluralidade dos mundos, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou teria dito que vou preparar um lugar para vós. Então o começo do capítulo 14 de João é a revelação da pluralidade dos mundos. Um pouquinho para frente, não me lembro o versículo exatamente, me perdoem, é quando ele vai prometer o Consolador, que viria o quê? Lembrar o que ele falou, porque a gente teria esquecido, e falar o que ele não falou. Veja, ele fala que a gente não poderia suportar naquele momento e ainda diz quem viria à frente trazer as novas revelações. Que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Que há de fazer brotar de todos os corações a caridade, o amor ao próximo e restabelecer entre os homens uma solidariedade comum de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores, né, um pouquinho melhores aos que hoje a habitam. Então, vai chegar um momento em que aqueles que são rebeldes à lei de Deus vão ter que procurar outra escola. É o chamado exílio. Tá para acontecer, como se diz aí no nosso movimento? Não, não tá. O mundo de regeneração é uma construção, são séculos de trabalho. Não tem data marcada, não tem disco voador esperando na Lua, como se diz aí em alguns livros, tá, gente? Até porque Kardec nos diz que os espíritos imperfeitos são expulsos do mundo feliz. Então não é na transição de expiação e provas para regeneração, é na transição de regeneração para mundos felizes. É lá na frente, tem séculos ainda. Mas cabe a nós entendermos o que Jesus espera de nós, essa função extraordinária do Espiritismo de ser a terceira revelação e fazer o trabalho de transformação moral, converter a nós mesmos. Se preocupa com mediunidade, não se preocupa com passe, não se preocupa com nada. Corrija as imperfeições, transforme em virtudes, ame o próximo e faça caridade. É o que nós precisamos fazer nesse momento. Então eu vou encerrar aqui, infelizmente não deu para comentar o texto todo, mas um dia a gente grava um estudo sobre isso, e se alguém quiser entender um pouquinho mais esse processo de 3 revelações, lá no meu canal tem um estudo, acho que 3 vídeos, uma playlist chamada As 3 Revelações, onde eu e alguns amigos fizemos alguns comentários sobre isso. Tá? Acabou acontecendo de ser um vídeo para cada revelação. Não era esse o planejado, mas foi assim que aconteceu. Então, se alguém quiser, procura aí André Sobreiro e vai lá na playlist sobre as 3 revelações, que deu um estudo muito legal sobre isso. Walton, tá contigo, irmão. Obrigado pelo convite aí. Sempre que precisar, conta com a gente. Mas eu posso tentar fazer uma defesa sua? Claro, se eu puder, se eu merecer, né? Olha como é que é o negócio, o que nós estamos tentando trazer. Eu não sou estudioso, tá? Eu sou aluno do fundão, mas eu escuto. E o que eu sei que é mais estudioso? Qual foi o tamanho em quilômetros do percurso da travessia que Moisés se propôs a fazer? Você que é estudioso. Não tenho Eu ideia. já escutei pessoas que são estudiosas, diz que era um tamanho, um percurso mais ou menos 200 quilômetros. Mas o aprendizado foi necessário 40 anos. 40 anos atravessando ali. Aí agora você imagina, se não tivesse 40 anos mudando,
Gente, mudar de residência, reforma íntima é difícil. Vou explicar por quê. Mudar de residência já é uma tristeza. A gente perde as coisas, faz uma bagunçaiada, por mais que a gente tente organizar. Agora, vou imaginar 40 anos num deserto, aquela multidão, tá? Imagina, se não tivesse dessas leis que o André nos trouxe. Como que segurava esse pessoal? E outra, não era simplesmente uma mudança de ambiente, de local, era uma mudança de todo um conceito. Era uma dança para progredir. É tanto que, olha, você pega aí o, o período de tempo necessário entre Moisés e Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo partiu e falou do Consolador prometido, para que tivéssemos construindo, tijolinho do progresso, vamos lá de novo a questão, para receber a terceira revelação, 1857 menos 33, 1824 anos. Já tem de Kardec até agora, cento e tantos anos. E a gente está tentando absorver, tentando sorver tudo isso. Aí é igual você acabou de falar. Alguns falam, você tem disco voador na Lua. Gente, para chegar na regeneração, o pessoal marcando data, alguns tentando profetizar. Como que eu vou postar? Vamos pensar uma coisa. Não é igual você tentar marcar 6 números na Mega Sena, já é difícil. Agora você imagina definir a evolução, cravar assim, uma aposta num ambiente de quantas almas para chegar na condição de regeneração, André? Já pensou como que eu vou cravar que essas pessoas vão chegar a levar essa travessia aí de provas, expiações para a regeneração? Se 200 quilômetros foram 40 anos, se entre uma revelação e outra, a mais recente foi 1824 anos, será que a gente chega tão facinho na regeneração? Nós trouxemos um monte de informação espiritualista para o movimento espírita, a verdade é essa. A colocar data, achar que alguém vai reencarnar para resolver os problemas, que é o que o movimento acredita, né? 1857. Emmanuel está reencarnado. Gente, é mais um trabalhador, tem tantos aqui. Ele vai cumprir a tarefa dele e vai buscar a evolução dele enquanto ele cumpre a tarefa, se é que está encarnado. Eu não estou dizendo que esteja. Não sei dizer e também não me interessa nem um pouco. Agora, a gente traz essas coisas, né? Na data tal, tudo se resolve sozinho. Mas, peraí, não é uma construção, então? A gente não sabe nem a hora que a gente vai partir, né, André? Não, Tá com o bilhete guardado. nós trouxemos um caminhão de informações espiritualistas, e aí ficam fazendo conta, de hora profética, e o mundo aí. Gente entrando em creche, dando machadada em cabeça de criança, ameaçando, postando coisa na internet, atrapalhando as aulas, né? Um país que já está uma bagunça. E só um minutinho. Meus irmãos, mas o que o André está falando aí, eu gosto muito dos estudos que ele faz, porque ele traz as coisas, é uma interpretação muito consciente, muito lúcida. E clara, ele consegue colocar isso para nós de forma clara. É maravilhoso a gente ver. Mas o despertar da nossa consciência, não adianta só o André estudar e trazer para nós. Cada um de nós tem que
já que está pegando mastigado, a papinha pronta do que ele está trazendo, ao menos, nos darmos ao trabalho de pensar, de exercitar o pensamento. Já que teve alguém que teve a capacidade de ir lá e trazer toda essa pesquisa, compilar esses dados, como o André fez, e nos trazer, já que a gente não tem da capacidade, talvez por preguiça, por deficiência, de ir lá e fazer tudo isso, esse levantamento, esse estudo, essa interpretação, que a gente aproveite. Aproveite da oportunidade de estar aqui e dessas ideias chegarem e não travarem aqui, não. Entrar na gente, opa, deixa eu pensar. Já que este conhecimento veio a mim, deixa eu gastar um tempo, então, na interpretação, no entendimento, para colocar isto, após a interpretação, o entendimento, colocar isso em prática. Começar a colocar essa ideia, a cabeça, a consciência. Opa, eu tenho um papel importante. Eu tenho que colocar um tijolo na construção, não só na minha construção, mas na construção do ambiente em que eu vivo. Não é isso, André? Exato. É pegar tudo que a gente tem estudado e começar a colocar em prática. Eu trago outra metáfora, Walter, que é a do quando a gente quer entender, né, como que a gente sabe o que fazer, mas não faz, né? A gente só tem o conhecimento, mas não tem a prática. Eu costumo falar da dengue. Todo mundo sabe o que fazer para evitar a dengue. Vai lá no quintal, vê se tem lata, vê se tem pneu, vê se tem garrafa, qualquer coisa que para a água. Mas todo ano tem epidemia de dengue. Então eu duvido que alguém nesse país não saiba o que fazer. Sabe. Mas não faz, porque todo ano começou a chuva, ali outubro, setembro, acabou a estiagem, começou a época de chuva, todo ano tem epidemia de dengue. E é o que você falou, começa dentro. Colabora para organizar a família. E que se quiser entender verdadeiramente o que é a transição planetária, vai lá no texto A Nova Geração de Kardec na Gênesis. Você educa o seu filho educa o seu neto educa o seu bisneto. Daqui a 30, 40 anos, nós vamos ter um mundo um pouquinho melhor já. Porque cada geração foi aprendendo o certo e dando um passo à frente. Antes de fazer a prece pela fluidificação das águas, só colocar um comentário de uma participante aqui. Bom dia a todos. A Luzeni Silva. Recentemente ouvi um palestrante bem conhecido dizendo que a transformação do nosso planeta para a regeneração será em até 2500. Fiquei me perguntando, como pode saber a data? André, eu posso responder? Claro. Está aí uma grande oportunidade de praticar a humildade, o perdão. Só. Pronto. Não, e Gente, quem parabéns, sabe... desculpa te interromper, parabéns para ele ou para ela, né, Luzenir, acredito que seja uma mulher, não dá para ver na foto, mas se não for, me perdoe, por favor, inclusive pela ignorância. Parabéns por você ter perguntado, né? Fiquei me perguntando como pode saber a data. Parabéns por você ter pelo menos pensado, não precisa brigar, mas tenha pelo menos o discernimento. Ó, peraí, isso não é bem assim, não. Que é uma coisa que está nos faltando, porque a gente está confundindo com falta de caridade. Não pode discordar. Pode sim. Você não é obrigado a acreditar em nada do que eu falei aqui. Se fizer sentido, bem. Se não fizer, você deixa o que o André falou e segue do jeito que for melhor para você. Tá? Então, parabéns pelo final aí. Como pode saber a data? Parabéns pelo discernimento. A questão é igual, outro dia estava participando de um estudo, o pessoal está assim, que Emmanuel encarnou. Gente, eu não sei se é tão simples como você foi. Gente, mas o que importa saber que Emmanuel, se ele está reencarnando, é mais por necessidade nossa do que dele. Então, mas para que vai adiantar ficar sabendo que ele encarnou?
eu estou num lugar onde está precisando de médico, é porque eu estou doente. Então, olha para você ver. É sinal de que se ele está encarnando aqui, é justamente porque eu e todo o resto estamos necessitando. Não é questão de, não, é assim. Eu tenho um pensamento ao contrário. Eu estou no meio dos doentes. E eu não estou fazendo para tomar o remédio. Simplesmente isso. Não é questão de se vangloriar que tá encarnando um espírito de escuro. Não. É justamente pensar, eu estou no meio dos necessitados. Se eu estou no necessitado, eu não estou fazendo pelo meu progresso, nem para ajudar o progresso do outro. Agora, quando alguém crava a data, eu já passo lá pelo. Aí a gente vai lá em Sócrates, né? O crivo da razão, vai lá em Kardec. Pronto. Eu faço isso. Não, como você disse, eu não vou questionar. Mas para mim já é um equívoco. E aí nós Entendeu? temos mais um problema, ó, desculpa te interromper de novo. Quando a gente crava a data, a tendência é o quê? A gente cruzar os braços e ficar esperando, porque vai chegar no ano tal de qualquer forma, então se eu fizer muito bem, pouco bem ou nada bem, eu até fizer o mal, que diferença faz? Vai chegar. Vou deixar para o último minuto. Em É, 2049 eu faço alguma coisa. isso aí, 2048, 31 de dezembro, eu, entre aspas, né, aceito Jesus, que é o que costuma se dizer aí, passo um ano fazendo bem, Pronto. né? Veja, a fé espírita não é cega desse tanto, gente. A fé espírita deveria ser bem mais raciocinada, né? Mas vamos aprendendo.